Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As mini aulas têm o objetivo de passar 35 anos de conhecimento mexendo com esse assunto, dando aula nesse assunto, formando empreendedores nesse assunto. Eu chamo empreendedores porque o mais importante do que saber fazer uma coisa é empreender, fazer as coisas que nós não sabemos fazer. Porque empreender é descobrir quem sabe fazer melhor, ou quem sabe fazer a coisa, e fazer uma gestão, um relacionamento, né, de tal sorte a conhecer o produto que o outro sabe fazer, controlar a qualidade desse produto, né, assessorar a execução desse produto no que tange às causas de erro, né, e integrar esse produto a outros produtos. Né? Então é uma integração de conhecimentos para fazer o produto. Então, o produto de terraplanagem, nós temos a topografia, nós temos sondagem, coleta de amostra, nós temos os ensaios de laboratório, os ensaios de controle tecnológico, nós temos o dimensionamento, nós temos desenhos, as especificações técnicas. Então, integrar isso tudo está ligado ao empreendedorismo. Não necessariamente você precisa saber cada uma das coisas. Você precisa saber como o produto é feito, mas não necessariamente fazer o produto. Então, quem compra um terreno para fazer uma casa, ele não sabe aceitar tijolo, ele contrata um pedreiro. Bom, isso todo mundo sabe. Estou falando a mesma coisa. Para empreender, fazer uma casa, você não precisa necessariamente ser engenheiro, nem ser pedreiro, né? Nem ser eletricista, mas você vai contratar. E esse é o empreendedorismo, né, que eu estou falando aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho de sequência construtiva, uma coisa extremamente importante, né, que toda obra de terraplanagem, seja de uma casa, seja de um poço, né, uma escavação para um poço para tirar água, um poço para você coletar amostra, um poço para fazer um tubulão, toda a escavação deve seguir a norma 8044. E para fazer essa escavação, temos que definir uma sequência construtiva, porque a sequência construtiva afeta o comportamento dos solos. Depende como você vai cortar, escavar, dependendo do solo, a resistência, a deformabilidade, a permeabilidade, depende da situação intempérica, se está sobre chuvas ou não, se é um lugar que chove muito, não chove, né? Chove esporadicamente, se você está numa superfície plana, numa superfície inclinada, se você está num lugar que vai ter muito afluxo de água, se choveu ou não está. Tudo isso deve ser considerado quando se faz o projeto de terraplanagem. E para isso nós temos que fazer uma sequência com detalhes de tal forma a não sermos pegos pelo desconhecimento, ou que vai chover, o desconhecimento de que se chover o que vai acontecer, e nós temos que ver a coisa, porque nós estamos à mercê das intempéries. E também a conformação do terreno, e também os tipos de solos que nós temos. Então, quando a gente faz uma sequência construtiva, a gente faz, na verdade, que eu costumo chamar hoje, planejamento geotécnico e terraplanagem. Como que eu faço? Eu escavo primeiro, agora eu faço uma drenagem provisória, agora eu entro com um rolo compactador, ou agora eu entro com um trator de esteira, eu entro com uma motoniveladora, eu entro com um trabalho manual, com um soquete mecânico. Enfim, eu tenho que ver todas essas operações de acordo com essas questões. As intempéries, o tipo de solo, né, a geometria, tudo isso está integrado no empreendedorismo disso. Então, quando eu falo que eu fomento o empreendedorismo, eu quero passar todo o nosso conhecimento, né, através das mini-aulas, por isso que eu tenho mini-aulas até enquanto Deus me permitir estar gravando, né, e todo dia eu estou disponível das 16 às 17 para fazer o workshop e, no caso que você tem, ou nos casos que nós temos, nós trabalhamos juntos, né, eu te orientando para você fazer. Por quê? Qual que é o meu trabalho?
Meu trabalho é fomentar o empreendedorismo geotécnico. Como que eu fomento? Eu, de um lado, eu tenho uma empresa que já tem 35 anos de experiência, onde o cliente vem para a empresa para resolver problemas, tem necessidades, e nós formamos fornecedores para nos ajudar a fazer aquele trabalho, desde fazer sondagem, coleta de amostras, ensaio de laboratório. Então nós estamos fomentando o empreendedorismo, quer seja para o encarregado de máquina, quer seja para o dono do terreno, quer seja para o dono da obra, quer seja para o engenheiro civil, que vai ser o projetista daquela obra. Enfim, nós queremos ajudar todos, né? A parte jurídica, a parte de contratos, os administradores, todos são alvos nossos no sentido de colaborar, no sentido de ter uma coisa de sucesso, né? Então, por exemplo, aqui essa foto aqui em cima é o início de um aterro que tem uns 7 metros de altura, vai até um pouco a altura do poste aqui, mais ou menos, tá? E nós tivemos que escavar, fazer uma escavação, porque o solo aqui era muito ruim e ele ia poder dar problema se durante a obra, a operação da obra, tivesse uma infiltração, se não me falha a memória, ele era colapsivo também, além de baixa resistência. Bom, por uma razão ou outra, nós temos que retirar e recompactar, né? Então, o que eu lembro aqui nós temos uma obra quase junto com o vizinho e que tinha que tomar o cuidado ao escavar só esse trecho aqui, não derrubar o que estava aqui interno. Aqui é uma fase intermediária de uma obra que nós tínhamos que chegar com terrapleno nessa altura, acima dos telhados dos galpões, e ainda em cima dele teria um prédio, e esse prédio então tinha que ter a fundação profunda, porque os solos aqui eram muito ruins, são muito ruins, né? Então nós fizemos um aterro reforçado aqui, uma altura de alguma coisa de 7 metros, e depois veio os edifícios aqui em cima. Aqui é o início a continuidade dessa mesma obra aqui, né? Aqui está já fazendo o paramento, que não é muro de arrimo, é um paramento só, né? E aqui iniciando as obras de aterro, aqui também iniciando as obras de aterro. Aqui mostrando ainda detalhes dessa obra que eu descrevi, mostrando os reforços, que é um aterro reforçado. Então tá como deve ser feito o reforço junto ao muro e como deve ser a distante do muro, né? Nós temos que ter uma distância aqui. Então por isso que eu falo, planejamento é ter que tipo de equipamento, às vezes até do homem, qual equipamento que o homem vai usar, depende da região onde que ele vai fazer o aterro, e depende da região onde que você pode fazer com maquinário pesado, tá? Cuidado com cada camada, distribuir e esticar o reforço, no caso, ou seja, genericamente, aqui mais detalhes sobre isso, né, de como fazer estas questões de detalhes, né? Está aqui o engenheiro tomando alguma providência específica, orientando os encarregados dentro de uma especificação técnica pré-estabelecida. Aqui também detalhes de como o paramento de aterro reforçado está em relação ao paramento que não tem esforços, né? Bom, o objetivo então dessa mini aula era destacar exatamente essas questões, aterro, né? Como a gente empreender um aterro, como empreender terraplanagem e alguns detalhes e que temos que ter as especificações técnicas. Vamos começar do começo. Nós temos que ter uma topografia, nós temos que ter uma necessidade de um projeto de implantação, geralmente a arquitetura, a geometria do problema. Nós temos que ter então a geometria do terreno, que é a topografia, com cadastramento. Depois nós temos que ligar as sondagens às cotas do terreno, não só as cotas, mas as coordenadas, e são outra causa de problema quase sempre. Fazer a sondagem, definir então concomitantemente a execução da sondagem. Hoje é possível isso com o WhatsApp, de a gente estar interagindo com o campo, né, para ver as necessidades da sondagem, temos de profundidade, de aumentar o número de sondagens ou não, definir as camadas, então, que é o PGG, que hoje eu chamo PGG 3D, depois coleta dessas amostras representativas dessas camadas, ensaios de laboratório para ver a resistência, deformabilidade e deformabilidade, compressibilidade e operabilidade, e na sequência, então, montar sessões de estudo
né? E fazer os cálculos de estabilidade de taludes, os cálculos de fundação, os cálculos de aterro reforçado, solo grampeado, drenagem, enfim, os cálculos geotécnicos de uma forma geral, para poder então fazer os desenhos e as especificações técnicas para então contratar o empreiteiro. Vem trabalhar conosco, eu tenho serviço, nós temos serviço, sempre temos clientes e precisamos formar empreendedores geotécnicos, ok? Até a próxima mini aula, muito obrigado, vem participar com a gente.